Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pode Seplac, o podcast do Uniceplac. Eu quero dizer que eu estou muito honrado, de verdade, porque nós estamos inaugurando aqui o podcast do Uniceplac. Você que é aluno, você que quer se tornar aluno, você que é professor, seja muito bem-vindo. Hoje é um episódio muito especial, porque é o primeiro nesse lugar maravilhoso aqui dentro do campo universitário. E é óbvio que nós tínhamos que começar com as pessoas que pensam sobre esse lugar. Nós estamos aqui nada mais, nada menos do que a professora e reitora Kelly Pereira. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada, Sabino. Tenho certeza que a gente vai se divertir bastante hoje. Iremos. Quero saber sua história, estou empolgado. Coisa Estamos boa. aqui também com o pró-reitor, na verdade, é pró-reitor, né? Pró-reitor acadêmico, Dr. Michael Coutinho. Já entrevistei ele, foi tão bom que ele teve que voltar. Valeu, Sabino, obrigado. Bom, talvez você não me conheça, eu sou o Sabino, de verdade mesmo, meu povo, eu estou muito honrado pelo convite de estar aqui. Eu sou um apaixonado por histórias e sou um apaixonado pela educação, né? Eu tenho um programa que se chama Programa Oxigênio dentro das escolas, que é para falar de saúde mental com as gerações que estão vindo. Então, quando eu venho para cá, eu venho literalmente para aprender com as pessoas que já têm anos de educação. Então, muito obrigado pela sua audiência, você que está assistindo. E, sem mais delongas, né, nós estamos aqui no Pode Seplac para a gente aprender, para a gente escutar histórias, para a gente saber sobre as inovações, para a gente saber sobre o mercado de trabalho, para a gente saber sobre os cursos, sobre as novidades. Então, faz todo sentido se você é aluno ou se você está querendo entrar nessa universidade. Olha, eu estou muito feliz porque tudo que eu tenho escutado aqui, eu até perguntei se já tem uma pós de psicologia, porque eu estou querendo inventar uma desculpa já para fazer parte desse time aqui. Então, doutora Kelly, reitora, tudo bem com você? Tá tudo ótimo, Sabino. Eu queria só aproveitar a sua introdução e completar, porque quando a gente fala de educação e quando a gente fala de construção coletiva, a gente tem que dar os méritos certos para as pessoas certas, né? E o Pode Seplac nasceu de um professor, de um projeto de um professor aqui muito bacana, o professor Dalmo, que inclusive está assistindo lá de Ai, fora que legal. o nosso momento aqui, então eu queria fazer essa homenagem a ele. E eu lembro quando a gente discutia, professora, para fazer um negócio mais bacana, tem como a senhora pedir um microfone e tal? E olha onde a gente chegou, né? Então eu queria realmente dedicar esse momento inicial a esse Legal. profissional, essa pessoa que teve uma ideia brilhante dentro da instituição, que tomou corpo, faz todo sentido para as pessoas Legal. aqui dentro e para as pessoas fora daqui também. Então eu queria começar fazendo essa homenagem, Sabino. E olha que legal, né? Como que uma ideia que às vezes a gente acha que nem vai gerar frutos, né? De repente tá aí alguém que começa e outras pessoas que dão continuidade. Foi ele, inclusive, que foi o primeiro entrevistador? Foi Né? ele que então, fez. eu quero mandar um abraço, porque eu escutei esse podcast, É. claro, para aprender e saber como é que se iniciou. Qual o nome dele? Dalmo, professor Professor Dalmo. Dalmo, muito obrigado por essa iniciativa, por ter despertado essa ideia e dado sequência aí, viu? E, claro, que vamos lá. Eu quero saber primeiro, né, como é que vocês chegaram até aqui? Eu gosto de fazer uma introdução, fazendo uma ponte para quando vocês até eram adolescentes. Né? Eu gosto dessa perspectiva porque a gente aqui está conversando com a reitora e pró-reitor, né? Vocês chegaram em um cargo maravilhoso, onde pensa em praticamente tudo do que acontece aqui. Mas como é que foi esse início lá atrás? Professora Kelly, eu queria saber um pouco da sua história. Quando você estava no ensino médio, qual era o seu sonho? O que você pensava em fazer? Então, Sabino, eu vou traduzir essa imagem quando eu estava na fila do Uniceplac. O Uniceplac ainda era lá no Lago Sul, com o meu pai. E meu pai, eu estava fazendo a inscrição do vestibular. E meu pai falou assim: minha filha, o que você quer ser? Você vai fazer realmente educação física. Você vai ser professora, minha filha. Aí eu falei assim: ah, pai, tá bom. Então agora eu vou fazer para fisioterapia, que tem tudo a ver com a educação física. Fiz a inscrição da fisioterapia na nossa instituição, só tinha fisioterapia e odontologia. E eu virei para ele há pouco tempo, né? Logo quando eu terminei meu doutorado, eu falei assim: pai, não teve jeito.
Ser professora estava no sangue, né? Independente da educação física, da fisioterapia, eu acho que foi o que eu nasci para fazer, foi para mexer com educação. E aí, logo que eu passei no vestibular, eu me formei em 1999, nessa Uau. instituição, né? Eu passei, Sabino, um ano fora da instituição e fui contratada. Só que eu fui contratada para trabalhar como chefe de clínica de fisioterapia. Eu me Uhum. lembro do meu primeiro salário, foi R$ 800. Pra você ter uma ideia. E eu fico tão orgulhosa de ver o caminho que eu tracei aqui, né? Esse ano, eu entrei aqui em 2003, então fazem 21 anos que eu estou aqui na instituição. Passei como aluna, eu fui aluna daqui, então Uhum. fiquei ali na fisioterapia por 4 anos e a partir daí não saí mais. Fui me encantando com a profissão. Eu atuei como fisioterapeuta até mais ou menos 2014, quando a minha filha nasceu, e quando eu também fui para o meu mestrado, e aí eu falei assim, não, eu acho que agora eu preciso escolher. Ou eu realmente ponho os 2 pés na educação e deixo um pouquinho ali a fisioterapia com uma atuação profissional, ou alguma coisa não vai sair legal nessa história toda, né? E aí eu enveredei, fiz o meu mestrado, meu doutorado todo aqui dentro da instituição. Passei como professora, coordenadora, chefe da CPA, diretora acadêmica e cheguei na reitoria há 2 anos. E Essa é a minha jamais história fazia aqui. ideia, né, de que isso aconteceria. Jamais. Assim, Sabino, eu sou muito grata. Primeiro, a minha profissão, né? Na verdade, primeiro, a minha família, que todos eles são uniceplaquianos, entendeu? Porque vivem isso aqui. Isso aqui é todo dia a gente fala, bate um papo, eles dão Uhum. opinião, a gente vai construindo juntos, né? Eh, e a fisioterapia me trouxe até aqui. E por que eu falo que foi a fisioterapia? Porque a fisioterapia lida muito com pessoas, com contato, com diálogo, com o tete a tete, o olho no Uhum. olho, o pegar, você escutar mais do que você falar. Então eu trago isso da fisioterapia para minha gestão, né? E quando você tem uma caminhada na gestão, todas as decisões que você não toma pensando só em você ou só no Uniceplac. Você Uhum. pensa nas pessoas que te trouxeram até ali e como você está representando da melhor forma cada uma delas. Entende? Então, assim, eu tenho um orgulho danado dessa trajetória, um orgulho imenso. Hoje fomos assinar um contrato no Jardim Zoológico, entro na sala, uma egressa nossa. Vai num outro lugar, num hospital, entra na sala, uma egressa nossa. Aí meu marido já até falou assim: você vai se candidatar, porque tanta gente que passa ali que E você faz todo conhece. sentido, né? Mas assim, eu tenho um carinho enorme por essa trajetória, as pessoas têm um respeito enorme por essa trajetória. E eu acho que isso é muito legal passar para o aluno, né? Porque a gente entra numa instituição e não sabe qual vai ser o caminho que a gente vai traçar ali. Só que se fosse um caminho torto, cheio de lambança, provavelmente eu não estaria onde eu estou hoje, Aham. né? Então a gente precisa assim estudar, precisa se dedicar, precisa se divertir. Eu falo isso para eles o tempo todo. A gente precisa ter criatividade e respeitar o outro. Eu acho que a empatia é a palavra ideal para a gente caminhar na gestão, né? E a minha trajetória ela foi construída em cima disso, desses alicerces. Eu acho que esses pilares são pilares fundamentais para eu estar aqui hoje. Legal. Eu de todas as os professores, coordenadores de curso que eu tenho entrevistado, uma das coisas que eu sinto que o Uniceplac, ele faz muita questão de honrar as pessoas que vieram daqui, né. Então a maioria dos professores que são egressos, né, que estudaram Isso. aqui e que de fato tem essa impressão de que é uma família. E aí eu tenho uma pergunta interessante, quando se fala, reitora, o que afinal de contas faz reitora? E quando você recebeu esse convite, como é que foi para você como pessoa até eu queria saber até essa escadinha, né, você foi egressa, foi aluna, depois fez o mestrado, o doutorado, depois você foi professora, como é que foi essa escada? Não, tudo aconteceu meio junto e misturado ali, sabe? Quando eu entrei, eu tinha só especialização em ortopedia, desportiva. E aí eu comecei na parte muito mais voltada para a parte da operação, como se fosse um técnico administrativo, né. Eu trabalhava a gestão da clínica, eu precisava botar a clínica para Hum. funcionar enquanto os pacientes entravam, os alunos atendiam e os professores supervisionavam. Então, é mais ou menos assim o meu começo. Aí eu fui para a sala de aula ainda especialista, tá. Uhum. Nesse caminho da sala de aula, para chegar até a reitoria,
é natural no ambiente acadêmico que a gente precise galgar uns espaços em relação à titulação, né? Então, em 2014 eu fiz o meu mestrado, tem 2 anos eu defendi o meu doutorado e entrei na reitoria. Então foi uma coisa assim bem Entendi. que fez parte realmente do meu processo aqui dentro, né. É a primeira reitora mulher, né, Ah, é a primeira reitora egressa da instituição. Então, assim, eu acho que essas coisas são coisas muito bacanas, como um marco pra gente, né, um uhum, marco pessoal e um marco pra instituição. Eu acho uhum. isso muito legal. Demais. É. E afinal, como que foi quando você chegou como reitora? O que que você já imaginava que seria a sua atividade e o que que de fato faz a reitora aí? Legal. Então, eu bati na trave 2 vezes, sabe, Sabino. "Ai, eu acho que agora eu vou", e pum, bota outra. "Ah, não, acho que eu vou de novo", então e tom, não fui, né. Aí na terceira, eu falei assim: "Acho que Deus faz as coisas na hora certa, né". Uhum. E aí eu fui convidada, eu nem titubeei, né, o meu presidente falou assim: Consulte seu esposo, viu que aquele professor, ele sabe que é o que eu quero, que é o que eu amo e eu vou pra frente", e assumi a reitoria. É, é natural, dentro de um processo de gestão dentro da instituição, principalmente de uma gestão de educação, que as coisas vão se concatenando, né? A gente vai só ampliando o nível de responsabilidade e o quantitativo de cursos que a gente vai fazendo a Aham. gestão. Então, para você sair de uma coordenação de curso, que você coordena um curso ou 2 cursos, e passa a coordenar uma instituição com 20 Uhum. cursos, né? A gente brinca que a gente desconhece. Nós não somos formados, eu pelo menos não sou formada na parte jurídica, né? Então, você passa a responder, você tem responsabilidades, você encabeça um time que não pode, olhar em você, com uma visão triste, uma visão frágil. Não, gente, vamos lá, vamos juntos, todo mundo no mesmo caminho. Então, ser reitora, eu não consigo falar estar, porque eu sou realmente, e isso para vocês da psicologia tem toda uma diferença, para mim também tem, entendeu? Aham. Que eu falo assim: "Meu Deus do céu, como é bom". E a responsabilidade, ela é gigantesca, mas se torna tão prazeroso, e é um pepino por dia, e você tem que buscar na sua cabeça e com as pessoas que estão do seu lado, com o pró-reitor, com os alunos, com os professores, a solução para aquilo, putz, não tem, isso é grandioso demais, sabe. É ruim quando você não tem solução, mas Uhum. quando você tem, você fala assim: "Cara, eu nasci para isso", sabe. É Uhum. muito legal, muito Muito bom. bom, É. muito bom, muito bom saber, quero saber mais. E agora, né, entrevistei aqui já o professor Maicon, que é pró-reitor, né, que veio da engenharia, e pra Sim, gente sim. até recapitular, você tá com óculos diferente hoje. Mudou um pouquinho. Mudou o óculos, não tinha esse Não detalhe de tinha. oncinha, isso aí, gostei de ver. Muito bom, Maicon, eu muito quero bom. saber um pouco da sua trajetória também, cara. Como é que foi, desde lá a sua adolescência, você já queria fazer engenharia, você já era um apaixonado pela educação. Como é que foi essa trajetória, essa escadinha também, como professor, coordenador de curso e pró-reitor? Rapaz, é um pouquinho diferente da professora, né? É. Mas eu refletia sobre isso alguns dias atrás, junto com a minha esposa, conversando. E aí eu fui buscar o porquê que eu virei professor de fato, né? No final das contas. E aí eu sempre lembro. Vem sempre um episódio muito. Uma memória muito boa na minha cabeça, assim. Que é a época ali de ensino fundamental, quase médio. Que eu tinha a minha avó ali comigo. Eu tenho ainda minha avó, né? Mas ela era bem atuante, porque foi professora, né? Já. Então, eu acho que a parte de professor veio dali, sabe? Eu acho que foi tá com ela, conviver com ela me ensinar todo esse processo. Então, acho que o professor tá aí, né? E a parte da engenharia veio com o meu avô, né? O esposo dela. Então, desde os 13 eu me via fazendo algo na área de exatas, né? Eu acho que eu tinha uma facilidade maior na área de exatas e tudo mais. E aí foi por parte da construção civil, por gostar de entender, eu sou um pouco curioso nas coisas, né? Como funcionam as coisas, por que que é assim, por que que eu tenho que seguir esse caminho. Fascinado por física, né? Só que eu Uhum. queria a aplicação da física, né? Aí desculpa-me os físicos aí, mas eu queria a aplicação da física. Eu queria entender por que que as coisas funcionavam e como funcionava, né?
Por mais que seja construção civil, mas eu sou fascinado por motor, por exemplo. Então, eu queria entender essas coisas. Eu acho que a engenharia me trouxe isso, né? A capacidade de conseguir compreender isso aí. Então, foi daí. E aí, caminhando durante a graduação, juntando a curiosidade, a vontade que eu tinha de ajudar também as pessoas, eu fui começar a ensinar as pessoas caminhando com isso aí. Formei, né? Fui atuar, porque acho que é a primeira coisa que a gente faz depois que forma, a gente quer encarar o mercado de trabalho, saber como é que é as coisas, né? Como que de fato é aquilo ali. Fui para lá, fui trabalhar, atuei como engenheiro alguns anos. Hoje eu tô 100% igual a professora, tem que escolher em algum momento. Por mais que a gente faça alguma coisa autonomamente, digamos assim, né? Um projeto, alguma coisa assim, ajuda com uma coisa que outra ali. Mas a gente sempre está voltado para a educação. E aí foi onde eu comecei a fazer o mestrado, doutorado, para que eu conseguisse passar o que eu já sabia e o que eu digo que eu mais aprendo com os alunos do que eu ensino, né? Mas até hoje eu estou dentro de sala de aula porque eu amo dar aula, eu amo ser professor. Eu acho que você conseguir passar aquilo que você sabe para frente é o maior conhecimento que existe, entende? Então, conseguir transmitir aquilo que eu sei para outra pessoa de uma forma com que ela entenda, com que ela compreenda, é de fato algo assim fantástico para mim. Entende? Então, por isso que eu busquei a docência, sabe? Eu acho que, no final das contas, toda a trajetória caminhou desde ali, daqueles meus 13, 12 anos com a minha avó, até hoje, foi justamente tentar passar para as pessoas aquilo que eu sei. E o meu maior prazer hoje é esse. Eu falo eu brinco com todo mundo. Eu não guardo informação, cara. Não gosto de guardar informação. Eu gosto de passar a informação para frente. Eu aprendo uma coisa e falo, pô, tem que explicar isso para alguém. Que é uma forma de aprender também, né? A minha forma mais fácil de aprender é explicar para outra pessoa como funciona. E aí vai surgindo os desafios. Eu acho que o desafio da sala de aula é sempre um aluno fazer uma pergunta que você fala, pô, não tinha pensado nisso. E essas são as coisas que me encantam dentro da docência, né? E a instituição, o Uniceplac em si, traz essa oportunidade, sabe? Conseguir passar para as outras pessoas aquilo que você sabe. Então, acho que é a coisa mais rica que a gente pode fazer por outro ser humano. A minha avó e meu avô dizia, meu pai e minha mãe também, que tudo pode ser tirado de você, menos o conhecimento. Né? Então, quando você passa o seu conhecimento para outra pessoa, você está deixando uma marca sua com outra pessoa. Né? Aquela pessoa vai levar você com ela com uma memória boa, que eu acho que é o que a gente tem que fazer no nosso plano que a gente está hoje, que é a Terra. Né? A gente tem que transmitir mensagens legais, ser uma pessoa que, né, contribui com a vida de outra pessoa. Eu acho que o conhecimento é uma forma disso acontecer. E foi mais ou menos assim, e estamos até hoje. E aí, Desculpa, Sabina, a gente tem uma história muito legal, nós dois. Eu que fiz a entrevista dele. Foi. Há quanto tempo atrás? Há quanto tempo, Marcos? Tem uns 6 anos. Você já era reitora? Não, eu era pró-reitora. Aí eu virei pra ele. Qual foi a pergunta que eu te fiz? Vai lá, conta pro Sabino. Pode contar. Não, deixa assim, ó. Eu virei pra ele e falei assim, você vai ter coragem de brigar comigo? Aí ele falou assim, vou, professora. Educadamente eu vou, então tá certo. É você que eu quero mesmo. Educadamente eu vou. É você que eu quero, entendeu? Porque assim, é legal quando você já tem desde o início um trato com a pessoa, entende? Não é porque a gente vai trabalhar junto, eu, hierarquicamente, que pra gente isso a gente até às vezes esquece algumas vezes isso, né? Não ligue tanto pra isso, pra essa questão de eu ser a superior dele. Eu queria saber dele se ele ia ter coragem de brigar pelo que ele acredita. E pra mim, aquela hora, quando eu fiz aquela pergunta, eu olhei na cara dele, não titubeou. Eu vou, professora, eu vou falar com a senhora com educação, mas eu vou. Eu falei assim, é o cara certo pra estar ali, entende? E essa entrevista, Sabino, foi pra ser coordenador de curso de engenharia, né? E aí depois... Essa tem 5 anos, aí depois... galgou pra reitoria. Não, e numa entrevista de emprego, né? Você fica perguntando, será que é pegadinha isso? Será que eu falo? Como é que foi pra você receber essa pergunta aí? Não, foi tranquilo, foi tranquilo. Eu acho que eu entendi a pergunta de uma forma construtiva. Não sei, é o que eu falo, a gente tá na educação. Eu acho que dentro da educação, se a gente não conseguir ter uma conversa pacificamente, digamos assim, né? Que ela seja uma conversa confortável, acho que a gente não tá dentro da educação de fato. Legal. Isso mesmo. Entende? Legal. Então, quando a professora fez essa pergunta, ela sempre brinca com essa pergunta, porque realmente sim, sim, tenho sim, mas com respeito, né?
Porque também não pode faltar o respeito. Acho que é o que... Bom, é uma das coisas que eu vejo que hoje em dia é muito difícil, mas você respeitar isso aí, eu acho que não tem problema da forma o que você quer transmitir. Todo mundo pensa diferente, né? Todo mundo tem uma opinião diferente sobre alguma coisa. É normal. Super tranquilo isso. Tá cada um enxergando um mundo completamente diferente do outro, Justamente, né? cada um tem cores diferentes do mundo, entende? Então, a gente tem que só conseguir explicar para o outro ser humano do seu lado qual é a sua visão. E tudo bem se a minha visão não for a correta, entende? Mas a gente tem que conseguir passar para outra informação. Você sabe que um dos desafios que eu percebo nessa educação até emocional é um dos pontos que eu tenho gostado de trabalhar até dentro de empresa, porque eu percebi que o que gera mais conflito quando se junta pessoas para trabalhar, né, é muitas vezes o fato de que a gente leva para o lado pessoal, Sim, né? sim. O que na verdade tem a ver com a missão, e aí por isso que essa pergunta é muito boa. Você vai ter coragem, né, de brigar comigo? Sim. Você vai ter coragem de trazer o seu ponto de vista? Porque você tá Isso. chegando como pró-reitor, é pra gente trabalhar junto e eu quero um outro ponto de É vista, né? isso. Foi muito legal. Eu acho que a gente faz uma dobradinha bem boa. E quem ganha é o Uniceplac, né? Sim, Eu claro. acho que ele traduz, Legal. na função dele, a visão dos coordenadores, a visão dos professores. E eu também consigo, por meio dele, ter um olhar próximo dessas pessoas, né? Porque quando você se torna reitora, você circula, apesar de eu circular bastante, das pessoas me conhecerem muito e a nossa porta realmente está aberta para todo mundo, a gente também não está o tempo todo disponível, né? Uhum. Então, ele faz umas leituras bem legais, assim. E aí, quando ele fala assim, professora, depois a senhora pensa nisso e nisso. Tá bom, Maico, depois eu penso. Você quer? Aí 2 dias depois eu falo, Maico, eu tava pensando naquilo que você falou e eu acho que a gente pode calibrar dessa forma. Então, isso é que é legal, entende? Muito Eu acho que isso é bom. muito legal. Eu acho que essa é a função. A minha função é trazer para a professora, traduzir o que todo mundo, as aflições dos coordenadores, que é o que está mais próximo de mim ali, para ela explicar o que está acontecendo, sabe? O termômetro. É o que eu falo para ela também. Professora, deixa eu ficar na sala de aula porque eu sinto como está. Legal, Né? legal. Pra gente entender até um pouco sobre aí a função de reitor e pró-reitor, me veio isso aqui na cabeça, né? Como que deve ser aí gerenciar conflitos dentro de uma instituição. Como foi o processo na pandemia? Né? Nossa. Quando chegou a pandemia e ter que tomar aquela decisão, a gente vai para a internet ou não, como é que a gente vai fazer sem saber se estendeu ou não. Como é que foi para vocês? Acho que é até legal a gente recapitular, é quase uma terapia aqui. Não, é legal tá recapitular de ótimo. como é que foi há 3 anos É, atrás sim. esse processo, até para os alunos entenderem também. E não tem como não falar, né, Sabina? Faz parte da história da instituição, Isso, né? exato. Nós somos uma instituição de 37 anos, onde a maior parte dela foi do ensino presencial. A gente começou a caminhar para a educação à distância justamente após a pandemia. A gente teve que aprender junto com a pandemia. Eu falava, numa das avaliações que a gente recebeu do MEC, que a pandemia, óbvio, traz marcas muito negativas, né? A gente teve alunos que a gente perdeu, pai de alunos que a gente perdeu, mas também trouxe aspectos positivos, né? A educação à distância, o uso da tecnologia, a diminuição do preconceito em relação às ferramentas tecnológicas dentro de sala de aula, ou para facilitar o diálogo entre a sala de aula, o aluno, ou o momento em que ele está vivendo, sabe? Então, para a gente, a pandemia foi muito difícil, porque a gente teve 15 dias para botar a engrenagem para rodar toda dentro de uma plataforma, e a gente fez isso com bastante dedicação, bastante afinco. E a nossa sorte é que a gente contava com pessoas muito engajadas, né? Eu acho que a sorte do Uniceplac não é ter uma reitora legal, não é ter um pró-reitor bacana, 2 pessoas compromissadas, não. A gente está falando de quase 350 pessoas. Eu estou falando de docentes e técnico-administrativo que pensam junto com a instituição, né? Então, assim, foi para a gente um aprendizado a pandemia. A gente virou a chave nesses 15 dias, os alunos não perderam aula, os alunos tiveram acesso ao que eles precisavam. O curso de nutrição, as meninas iam ali para o laboratório e faziam os kits das receitas e entregavam na casa dos alunos. Então, assim, a simulação realística, a gente conseguiu equipá-la todinha para que o aluno fizesse a aula via YouTube. Vinha um grupo menor aqui, o outro assistia, debatia. Então, assim, eu acho que trouxe para a gente
um know-how para a gente estar discutindo desse jeito que Legal. a gente está, sabe, Sabino? Eu acho que a pandemia vem nesse sentido. E aí eu falo em relação à estratégia Sim. institucional. Só que também eu faço um outro contraponto, que é em relação às pessoas, né? A pandemia mexeu muito com as pessoas. Então a gente teve que superar aqui momentos de crise de ansiedade coletiva. Os alunos sentiram muito, muito a pandemia. Hoje que eles voltam a se sociabilizar da forma que eles se Verdade. sociabilizavam antes. Então, assim, existe um resquício. A gente não tem dimensão disso ainda. Eu Verdade. acho que por conta... Verdade. Está muito recente, né? Eu acho que a gente vai começar a entender um pouco melhor disso tudo lá na frente. Mas eu percebo que as pessoas mudaram, né? As pessoas estão mais intolerantes. E isso, como é responsável por uma instituição, né? Eu falo para as pessoas, eu falo, gente, não pode ser assim. Vamos tentar construir um negócio legal. E a instituição vem fomentando isso por meio de encontros, por meio de ações, junto ao curso de psicologia, junto a galera da nutrição. A gente vai somando tudo, sabe? Quando eu vi, tem umas 3 semanas, teve um campeonato de ponte de Sim. macarrão aqui. E eu ouvia lá da minha sala os meninos gritando de felicidade. Eu falei assim, cara, é isso, é isso. Uma instituição... Eu tenho uma foto, Sabino, aqui na pandemia, eu chego e me emociono. Eu fiz essa foto sozinha no estacionamento ali da Brita. Eu não sei se você entrou por ali. Entrei. O estacionamento da entrada. E isso aqui não tinha ninguém. Ninguém. E eu fazia justamente essa foto, botei no Instagram e falei assim, eu espero ter vocês de novo aqui o quanto antes, porque isso aqui é muito triste sem as pessoas, né? Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe uma série de estratégias positivas, um repensar da estratégia institucional, o que a gente quer, qual é a visão de futuro, né? O que a gente Legal. quer para as nossas matrizes, para as nossas profissões. Isso aí foi fantástico. Só que também mexeu muito com as pessoas, a gente tem que ter paciência. Paciência para encaixar tudo de novo, todas as peças de novo no jogo e aprender com essa mudança, né? Porque eu acho que voltar ao que era, ninguém volta. É. Acho que mexeu muito com as pessoas e não vai voltar. Então a gente também tem que usar desses elementos para aprender, para mudar. E o Uniceplac, eu vejo ele numa mudança constante e eu acho isso muito legal. Eu acho que a permanência numa coisa assim não é bom, não é bom. Ainda mais se falando de educação, né? Eu acho que é isso, a questão de ser mutante, de ser flexível, de poder trabalhar isso constantemente, de respirar diferentemente em vários momentos, é fantástico para a educação. Mas querendo ou não, o Uniceplac também estava preparado. Assim, em poucas palavras, eu acho que a gente, por mais que a gente não tinha vivido nada antes igual, a gente conseguiu mudar muito rápido em 15 dias. Foi difícil para os alunos, acredito eu, né? Porque acompanhei de perto, na época eu era coordenador de curso ainda. Foi muito complicado a vida de todo mundo, né? Mas com os dias passando, todo mundo vendo ali e caminhando, a gente conseguiu acertar. Acho que a gente acertou na forma com que a gente conseguiu entregar o conhecimento para o aluno, sabe? Eu acho que todo mundo aprendeu, mas o que a professora fala sobre a questão das pessoas estarem um pouco intolerantes, acredito eu que foi porque a tecnologia facilita muito. A gente hoje, o que a gente gastava 15 dias para resolver, hoje a gente resolve de um dia para o outro. Né? O que a gente, numa carta que demorava um mês para chegar daqui de um lugar do país no outro, hoje a gente consegue fazer em menos de 1 minuto. Né? Uma encomenda que você pedia, demorava 30 dias para chegar aqui, você compra de manhã, chega de tarde. Então, acho que isso é um pouquinho também que acelera as pessoas. Mas acredito que foi positivo em alguns pontos, porque a gente conseguiu avançar bastante. Hoje a gente tem muitas ferramentas tecnológicas que a gente disponibiliza para os discentes, sabe? E para os professores também. Recursos fantásticos. Então, assim, eu acho que vale a pena todo mundo olhar para isso também, para esse aspecto positivo que houve também, né? Isso é uma das coisas interessantes. Eu estava conversando com o pessoal da pedagogia e foi uma das respostas que eu obtive, que, Sabino, o Uniceplac, desde o início aí da era tecnológica, né? A Uniceplac sempre teve essa preocupação em inserir que quando chegou a pandemia, a gente já estava até meio que preparado para a gente poder fazer essa mudança. E é muito louco quando a gente fala sobre
sobre os avanços tecnológicos, né? Que não Sim. vai ter fim. Eu gosto, inclusive, quando eu palestrava junto com meu pai, a gente falava muito sobre conflito de gerações, né? Principalmente na fase relacional. E uma das coisas, um dos dados que a gente gostava de trazer era sobre esse intervalo que desde a geração Baby Boomers, geração X, Uhum. Y, você tinha um intervalo de 20 a 25 anos para nascer uma nova Nova geração. Uhum. Né? E que hoje, por conta do avanço da tecnologia, a cada 5 ou 3 anos Você faz a mudança. vem uma nova geração. Então, eu fico imaginando como é a cabeça, né, de quem está à frente de uma instituição que precisa estar sempre atento a essas renovações, né? Uhum. A gente já está falando, por exemplo, de multiverso, É. né? Que loucura! É. Como que foi essa de todos os cursos que eu tenho entrevistado, eu tenho percebido isso, como que tá todo mundo aberto, inclusive até o pessoal da medicina, né? Eu entrevistei os professores aqui, coordenador de curso, Uhum. pessoal já um pouco mais experiente, né? É. E super abertos, assim, à tecnologia. Qual é a perspectiva do Uniceplac em relação à tecnologia? Eu gosto quando vocês trazem esse ponto de vista positivo, né? Do tipo, cara, não tem como a gente fechar os olhos para isso, né? E qual é até o limite da inclusão da tecnologia? Bom, eu vou começar, professor. Eu acredito que se a gente não entrar na tecnologia em si, a gente vai ficar para trás em algum momento, né? Uhum, Então, por isso que eu acredito que a gente não tem que ter medo, né? uhum, É o que eu falo para os alunos. Eu dou uma disciplina de automação, né? E eu explico para eles o seguinte: isso aqui não é para você descansar, mas é para que isso facilite a sua vida, né? A gente quer conforto hoje em dia. Eu digo para uhum. todo mundo, o ser humano ele sempre busca o conforto. Quanto mais fácil, mais simples de resolver um problema, mais aderente as pessoas ficam àquilo, né? Eu costumo sempre brincar, eu falo para eles na primeira aula, eu explico para eles assim, olha, a minha esposa não gostava de jeito nenhum da Alexa, sabe? Aham. E ela falava, pra que esse negócio e tal? Foi 2 semanas só, eu consegui convencê-la que aquilo trazia uma facilidade para ela, né? E ela enxergou isso. Então, eu acredito que o que o Uniceplac faz hoje é trazer justamente ferramentas para que que eu consiga facilitar o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Legal. Nada é para substituir o professor ou algo do tipo, mas são ferramentas pedagógicas para ele, para que ele consiga construir uma sala mais interativa, que ele consiga construir uma sala mais chamativa para o aluno. Porque, querendo ou não, a gente tem que trazer para o estudante também novidade, né? E hoje mais cedo a gente tem um contrato com a plataforma de laboratórios virtuais, né? Que é a pré-aula ali para o estudante, então ele recebe essa aula, pode receber esse laboratório, fazer alguns testes para depois ele executar de fato por exemplo, na engenharia a gente tem algumas coisas que são meio perigosas, digamos assim, a gente rompe concreto e tudo mais. Então ele pode fazer isso antecipadamente de casa, em um software e tudo mais, e aí chegar aqui e utilizar de fato a ferramenta. Se ele tiver esse conhecimento prévio, o processo aqui de ensino-aprendizagem fica muito mais fácil e muito mais rápido. Então, uma coisa que eu conseguia explicar, sei lá, eu gastaria 2, 3 aulas, eu consigo explicar em uma aula, eu consigo ter mais conteúdo para esse aluno. Então, as ferramentas tecnológicas são essas. E por incrível que pareça, hoje a gente chegou a 1.000 laboratórios online, Isso. Uau. né? 1.000 laboratórios virtuais, a gente navega em diversas áreas, da exatas à saúde, todos sendo abrangidos. A gente teve entrega hoje de laboratórios da área de enfermagem. Então, sempre eu falo para o aluno, não é para substituir o seu professor, e sempre falo para o professor também, não é para substituir vocês. É para que eu coloque uma ferramenta na mão de vocês e vocês utilizem isso da melhor forma, para que o aluno consiga aprender mais fácil, consiga absorver mais coisas. Porque, igual a gente falou, a cada 5 anos eu tenho uma mudança de geração. Só que a cada 5 anos a tecnologia já avançou demais, né? Eu costumo dizer para os meninos, o celular que você tá na mão mandava um homem para a lua uns anos atrás. Então, assim, Uhum. é muita informação. Então, o Uniceplac está sempre se atualizando, sempre caminhando. Legal. Então, você vê, a cada 3 meses, mais ou menos, a gente tem ali um lançamento de 80 a 100 laboratórios para que o aluno, dessa Uau. plataforma que a gente tem, né, parceria, para que o aluno tenha acesso. Então, ele pode acessar, ele pode fazer uso dessas ferramentas e diversas plataformas. Hoje, ele consegue acessar todo o material dele postado pelo professor numa plataforma, né? Então, isso não é que a tecnologia é ruim,
Mas é a forma com que a gente utiliza ela que a gente pode utilizar para uma ferramenta positiva. E é isso que a gente traz para o aluno aqui, né? Muito bom. Eu acho que isso também vem como resposta a uma necessidade do próprio jovem hoje, né? Uhum. O nosso aluno, ele entra aqui com 18 anos, a grande maioria, né? A gente tem alunos mais velhos? Tem. Mas que também já trazem a tecnologia junto com eles, Sim. né? Então, a gente não pode estagnar. Eles chegam com a tecnologia, às vezes, pronta para a gente. Fala assim, professor, olha que legal essa ferramenta. Olha que legal esse óculos de não sei o que. Eu falei, gente, que bacana. Isso é que eu acho que é uma gestão bacana, quando você está atenta ao que o outro fala, Legal. às mudanças de mercado. Se você não insere hoje um aluno desse no processo de formação dele, com pelo menos 2, 3 ferramentas tecnológicas, ele não é absorvido no mercado. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que estar atento a todas essas frentes faz com que a gente construa uma visão de mundo, uma visão de futuro completamente diferente para os cursos que a gente vai oferecer. Né? Então, eu acho que a tecnologia, ela veio... E a gente mistura um pouco, tá, Sabino? Eu trago tecnologia um pouco misturada com inovação, um pouco misturado com criatividade, cenários disruptivos, porque eu acho que a instituição pensa dessa forma. E a aprendizagem para o nosso aluno, ela tem que ser uma aprendizagem significativa. Não adianta eu botar o aluno hoje, que trabalha o dia inteiro e vem estudar à noite, para sentar numa carteira, ligar o data show, apagar a luz da sala e ficar passando slide. No segundo, ele está dormindo. Uhum. Então, esse não é o nosso papel. Então, o nosso papel é tornar a sala de aula atrativa e fazer com que, pós-sala, além da sala de aula, ele continue tendo acesso ao conteúdo, ele continue tendo acesso a ferramentas que vão facilitar o processo de aprendizagem dele. Tenho certeza que hoje, aprender anatomia do jeito que a gente tem aqui, com óculos virtual, tela interativa e ainda com todo respeito, os cadáveres que a gente tem aqui, nós somos a instituição que o maior número de cadáver tem, a gente não abandonou o antigo, muito pelo contrário. A gente trouxe muito mais, tanto é que o aluno gera um contraponto. Ele vai lá na peça, vai na ferramenta e ainda leva para casa, no aplicativo do celular dele, aquilo que ele estava vendo, porque ele precisou ir embora para casa. Porque ele também tem uma vida lá fora, entende? Então, eu acho que essa inquietação, essa construção é que traz toda uma maturidade para o nosso centro universitário, no que tange a tecnologia, a criatividade e uma série de outras coisas que a gente trabalha aqui. Aí, só fazendo uma brincadeira, você perguntou qual é o limite, né? O nosso limite hoje é o nosso diretor financeiro. Ele olha, gente, olha o nosso orçamento, olha lá, é ele que não escute, né? O nosso CAPEX, o nosso OPEX, o nosso limite hoje é ele, sabe? Porque eu acho que se deixar... E o mais bacana é que eu acho que quando a gente fala de uma escola, é que as ideias não vêm só da nossa cabeça. Todo mundo contribui. Legal. Você faz uma reunião com o representante de turma, os meninos trazem um negócio legal. Você faz uma reunião com o docente, ele traz um negócio legal. A gente tem 3 instrumentos de avaliação aqui dentro da instituição para verificar qualidade, para verificar termômetro, né, de clima. Tudo isso traz resposta para a gente. E a gente, como gestor, a gente tem que estar atento a isso. Entende? Por isso que eu faço questão. Vou almoçar na cantina com os meninos. Eles sabem que eles podem entrar na minha sala com educação, faz agendamento. Eu recebo os alunos na minha sala. E isso não se tornou um problema dentro da reitoria. Não mesmo. Então, assim, eles sabem que eles fazem parte da construção da nota 5 do Uniceplac. Porque nós estamos metidos, Sabino. Nós nos tornamos. Semana passada, nós ratificamos, Mantemos. né? A semana passada, a nossa nota máxima junto ao MEC. Então, por 5 anos, a gente tem aí a nossa medalhinha, que não basta a gente carregar, né? A gente tem que exercer, a gente tem que exercitar aquilo ali todos os dias. Então, a gente está muito orgulhoso. Você vem num momento muito legal, inaugurar a nossa sala, entendeu? E chegou aqui a gente cantando parabéns pra gente mesmo. Olha que bacana. Nota 5 no Muito MEC, no bom. recredenciamento. Nota 5 no MEC. É isso aí. Com essa abertura à inserção da tecnologia e tudo acontecendo e sendo a melhor universidade, centro universitário de Brasília e, né, Brasil, a nível Brasil. Eu quero que, então, a gente volte um pouco mais, até para o aluno entender um pouco de onde vem isso.
né? Eu gosto muito de uma série que se chama This Is Us, não sei se vocês já Sim, sim, assistiram, Uhum. né? Cada episódio é um choro e eu acho legal porque ela é uma série atemporal, né? Ela mostra três irmãos com 33 anos, mas ela também mostra as várias fases dele. E Uhum. é muito legal que quando a gente olha para trás para olhar a história, né? Isso traz uma sensação de legado, né? De honra. Uau, olha como começou. Qual é a história por trás, né? Hoje, nota 5 do MEC. Qual é a história por trás? Como é que se iniciou o Uniceplac? É uma história incrível. E eu vou me arriscar a começar aqui, né, Michael? Porque É porque eu acho que a professora vai falar muito melhor do que eu, mas acho que é, o doutor Aparecido, ele já nasceu com essa identidade, entende? Ele já começou a instituição sendo um guerreiro, é, né? E com isso a gente vem com a história que a gente tem hoje, né? Eu acho que é mais o por nosso aí. fundador, o meu mestrado e meu doutorado são em gerontologia, a gente estuda o idoso, né? E o senso comum, as pessoas acham que quando as pessoas estão próximas aos 60, 65 anos, 70 anos, não podem mais sonhar, né? E quando eu estava no meio de uma disciplina do meu mestrado e no doutorado, eu levei a história do nosso fundador. Por quê? Porque ele optou por erguer esse império todo que a gente tem aqui aos 58 anos de idade. Então, assim, é justamente você entender que não tem limite. O Verdade. limite do sonho, quem faz é você mesmo quando você vai desistindo, botando obstáculo, uma série de coisas. Então, ele era odontólogo, da aeronáutica, né? As duas filhas dele são odontólogas e eles começaram numa instituição no Lago Sul com o curso de odontologia, né? Na sequência veio a fisioterapia e na sequência ele não parou mais, né? Isso foi em, se eu não me engano, 87, 87, 87, uhum, né? isso. Eu acho que é isso, tá? A data certinha. Eu não vou me recordar aqui, mas se tiver Uhum. alguma gafe, depois você. Na edição vai colocar lá, asterístico Isso, 81. isso. Você me ajuda, tá? Mas a trajetória, ela foi uma trajetória muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer o nosso fundador como aluna, né? Ele que me contratou, ele que fez a minha entrevista de Legal. contratação e ele nos deixou em 2013, né? Era um homem de muita fibra, mas também de um gênio, assim, bem É. forte, sabe? Para você conseguir algumas coisas, você tinha que ter um poder de argumentação muito legal para fazer com que ele construísse junto com você. E eu acho que isso fez toda a diferença na minha gestão, sabe? Eu acho que quando eu tinha que pedir para ele para comprar uma bicicleta ergométrica e precisava explicar para ele da forma que ele fosse abrir o bolso para comprar, Aham. fez com que eu realmente fosse lapidando todo essa minha construção junto à gestão. A minha história de vida se confunde muito com a história de vida do Uniceplac, né? E aí a gente foi crescendo. Em 2018, nós nos tornamos centro universitário. Em 2002, é ruim falar de data assim, mas Uhum. 2002, a gente teve a grata surpresa de ter o curso de medicina Sim. no nosso portfólio, que é um curso que aproxima várias coisas dos outros cursos, né? Coisas que eu falo assim, de investimento, Uhum. de discurso, de articulação, projetos de pesquisa. Eu acho que a medicina ajuda muito quando ela interage com a enfermagem, com a fisioterapia, com a Legal, nutrição. nossa, E maravilhoso. hoje a gente tem isso de uma forma muito bacana. O nosso coordenador, que também já foi entrevistado por você, né, Sabino? Uhum. Ele é uma pessoa muito sensível, muito aberta. Então, eu acho que ele consegue articular bem isso com todos os outros cursos. Então, em 2018, nós nos tornamos centro universitário, com nota 5. E em 2019, a gente participou de um credenciamento institucional, onde a instituição pleiteava a educação à distância. A gente entendia que tinha uma oportunidade de mercado e essa oportunidade a gente não poderia perder. E essa nota, a gente também tirou a nota 5, trazia um bônus regulatório muito bom para a gente. O que isso significa para as pessoas entenderem? Uhum. A gente podia abrir polo, a gente podia abrir a quantidade de cursos que a gente achava que era interessante dentro do nosso planejamento estratégico, enfim. Só que não foi esse o caminho que a gente escolheu. A estratégia da instituição não foi caminhar para o nicho de mercado de EAD, né? Da forma
que a gente vê em outras instituições. A gente hoje tem um curso Prime de EAD, a gente trabalha pouca carga horária fora de sala de aula, então a gente consegue construir muito mais próximo do nosso DNA de uma instituição de 37 anos do presencial do que necessariamente caminhar para um nicho de mercado, porque a moda é essa nesse momento, né? Então, a gente escolheu como estratégia institucional manter esse caminho. Nós estamos falando aqui em 2024, com o nosso recredenciamento, a gente reforça aí mais 5 anos de uma instituição nota 5 no Distrito Federal. Isso é muito legal, Sabino. As filhas estão conosco, né? As 2 filhas dele estão conosco aqui. Elas são as sócias majoritárias. Hoje a gente tem um sócio acionista que tem um menor percentual, que é a AFIA, de Educação Médica, mas a gente ainda tem um grande percentual dentro dessa história toda. O que trouxe para a gente um outro cenário. A gente saiu de um nicho familiar, de uma gestão familiar, e aí trouxe todo um lado de governança, um lado estratégico, compliance, metas. Então, a gente também cresceu com a instituição. A instituição virou uma empresa realmente, que tem balanço publicado, que tem uma série de responsabilidades lá na frente, só que a gente também está aqui. Então, a gente também aprendeu a ser gestor para esse tipo de mercado, para esse tipo de empresa. Então, assim, por isso que eu falo que as histórias se confundem. Elas se misturam, né? Se confundem no sentido positivo, né? Elas estão ali porque a gente está aqui dentro, a gente passa a maior parte do tempo junto, discutindo, debatendo e crescendo junto com o Uniceplac. Muito bom. Essa é mais ou menos a história da gente aqui. Você falou que o conheceu e o que você percebia nele, assim? Ele era um sonhador? Era um cara... Tinha essa visão que poderia se tornar Uniceplac ou ele não fazia ideia do que... Sabino, eu vou te falar uma coisa que eu falei hoje dentro do carro com o motorista e com uma nossa colaboradora, que é da época dele. Aqui do nosso lado tem um espaço que está à venda, né? E eu virei para ela e falei assim, se o nosso fundador estivesse vivo, nós já estávamos construindo aqui do lado. Ele era, assim, uma pessoa incansável, incansável. Um empreendedor nato. E a gente aprende isso nas poucas demonstrações, né? Se você chegasse numa sala e ele chegasse e tivesse um clips no chão, ele falava assim, minha filha, por que esse clips está no chão? Isso custa dinheiro. Entende? Então, assim, ele deixou uma empresa super bem financeiramente, consolidada, onde a gente emprega inúmeras pessoas, numa região que foi completamente impactada pela nossa instituição. Legal. Então, a gente gerou emprego, a gente gerou uma série de coisas positivas para a região do Gama. Né? Então, não é uma história que se faz em 2 dias, 3 semanas ou meses, né? A gente tem até uma praça aqui que recebe o nome dele, no Gama. Uma praça até com o púlpito dele. Então, ele trouxe muito impacto. Se você me perguntasse assim, todo mundo sabe disso, né? É a pessoa mais amável. Não, ele tinha as coisas dele, o jeito dele, né? A gente está falando de um senhor. Né? Então, assim, a gente também... eu faço uma leitura de muito carinho e de um empreendedor que construiu isso aqui tudo sozinho. Ele não teve auxílio de ninguém, ele construiu sozinho. Os prédios, você tem foto dele construindo, vendo a obra. Ele que ia atrás lá do MEC, ia atrás de financiamento. Essas coisas tudo era ele. E isso lá no Lago Sul, aqui ele também participou. Não, as duas coisas, né? Eu vim pra cá com a fisioterapia em 2010, mas já tinha operação aqui no Gama. Né? Depois é que a gente tirou a operação do Lago Sul e do Parkway e trouxe tudo para cá porque o maior portfólio estava aqui dentro. Então não fazia sentido dividir energia que eu falo de trabalho, né? De força de trabalho, de pensamento, em 3 unidades tão próximas. Né? Então a gente concentrou a maior operação, a operação toda, aqui dentro do Gama. Muito bom. Aqui tem um impacto social tão grande, a professora estava falando, né? Eu acho que isso que ele movimentou há muitos anos atrás. Ano passado foram 12 mil atendimentos que a gente fez. Então, assim, é um impacto social gigantesco que existe. Eu acho que a gente é um lugar onde, por mais que a gente esteja passando conhecimento, mas também os alunos estão atendendo, devolvendo isso também para a comunidade. Então, isso é algo extremamente positivo. Eu acho que quando a gente fala de educação, Sabino, ainda mais para os alunos que estão aqui dentro, eles têm que entender que o processo de aprendizagem ele precisa extrapolar a sala de aula.
né? A gente não vai, você não cria um filho para ele ficar embaixo da sua asa o tempo inteiro. É mais ou menos assim quando a gente fala de um processo de educação, né? De um processo de aprendizagem. Então, quando a gente olha para os relevantes projetos que a gente tem aqui de impacto social, você fala assim, meu Deus do céu, é muito sério o que a gente faz, mas também é muito legal. A gente tem um projeto, eu vou tomar a liberdade de citar aqui uns 2, 3 para você entender. A gente tem um projeto que se chama Vira Vidas aqui. É um projeto que cuida de mulheres que sofreram violência e que hoje estão sob a tutela do governo, né? Da justiça. Então, assim, a gente traz por meio da estética a autoestima, a gente traz por meio da nutrição um processo de empregabilidade, porque ela precisa ser devolvida para a comunidade, ela precisa ser devolvida à sociedade. A gente traz o direito para entender as questões legais do direito e dever do cidadão. Então, a gente pega uma pessoa e capricha ali em tudo que ela esqueceu. Ela só esqueceu. Por conta de tanta judiação que ela viveu na vida, você traz aquilo, você resgata aquilo, entrega aquilo para a sociedade com a profissão que você escolheu para você. Isso não tem preço, não tem preço. O aluno não vai esquecer nunca uma prática dessa. Né? A gente tem um outro cenário aqui, que é o Pop Rua. O Pop Rua, o último que aconteceu com o direito e com a veterinária. Eles foram para a rua para explicar como que a gente cuida dos cães de rua, das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. O que a gente pode levar para essas pessoas? Elas sabem quais são os direitos delas? Não, elas são tratadas como lixo humanos e a gente vai simplesmente botar uma venda no olho e não olhar para isso aí? Não pode ser desse jeito, entende? E o nosso aluno, ele precisa ter essa experiência. E além, eu citaria aqui, Sabino, mais uns 15, sabe? Mas eu acho que tem um muito legal. Há 2 semanas atrás começou uma edição nova, que a gente tem ali a Informática Essencial. E eu entrei dentro de uma sala, de um laboratório nosso, que é um laboratório bem, bem diferentão, assim, ele tem 2 vertentes, ele é meio em espinha de peixe, assim, com vários computadores, cheio de senhores e senhoras ali, aprendendo informática. Porque para a gente é super natural. Para vocês, ainda que são mais novos que eu, é mais natural ainda. Agora, imagina para o cara que está lá atrás. E a gente vai simplesmente botar de escanteio, ou então achar natural ele entregar o celular dele para o neto dele resolver, isso a gente está tirando a autonomia da pessoa. Entende? Então, o nosso papel socialmente não é só trabalhar a educação aqui dentro, é trabalhar a educação para fora. A gente está chegando no nosso 6º selo de premiação de responsabilidade social institucional. Então, assim, não é fazendo... A gente olha para todo lugar. Todo lugar. A gente tem um projeto que atende o animal, a gente adotou 12 ONGs que recolhem cães, gatos da rua e fazem o quê? A gente tem um curso de veterinária aqui. Então, a gente adotou, por quê? Porque a gente pode ir lá prestar assistência, ver se o cão está bem, se ele está vacinado, se ele não está, faz uma castração. Então, essa é a nossa função, essa é a nossa responsabilidade. E o aluno, quando ele entende que a responsabilidade também está para o lado de fora da instituição, ele fala assim, opa, peraí, o negócio aqui é sério. Não é só esse negocinho de sala de aula, não. O negócio aqui, a gente tem impacto lá fora na sociedade. Então, assim, são inúmeros, tá? E eu muito acredito legal. que essa é até a melhor resposta em relação ao cuidado que a gente tem de até onde a tecnologia pode ir e tal, para que a gente não fique preso só nessa ideia, né, do tecnológico, mas aqui os alunos vão para a prática, é contato humano, é contato com as pessoas, com a Eu costumo dizer para os alunos que aqui é o lugar de errar, entende? Ele pode errar aqui dentro, ele pode testar. E aí, fazendo isso, ele vai aprendendo, criando experiência. Entende? Muito bom. Maico, eu quero que você traga um projeto que te marcou e que te marca. Eu lembro até hoje você falando da competição que rola com... Esse é marcante. Traga de novo, por favor. Para quem não assistiu o outro podcast, eu achei genial essa ideia. Não, a gente teve a 2ª edição. A segunda não, acho que 3ª ou 4ª edição agora. Já aconteceu esse ano ou não? Já aconteceu esse ano. Como é que foi? Ainda não bateram o recorde aí da última que teve o maior recorde, foi 224 quilos ou 225 quilos, salvo me engano. Mas só para todo mundo entender, a gente tem no curso de engenharia e arquitetura, né? A arquitetura tá com a gente agora nessa competição também. A gente
os alunos recebem meio que um desafio, né? Eles têm construir uma ponte com macarrão mesmo, esse que a gente faz uma macarronada, né? A ponte só pode ter até 1 quilo, né, de peso, e aí é colocar peso nela até ver até o quanto suporta. Eles têm um mínimo para suportar, porque isso é regrado dentro de uma disciplina, né? Então eles têm primeiro o conhecimento prévio de como é feito, os cálculos, como é que é desenvolvido isso e como que eles podem calcular a resistência daquilo ali. Então eles vão estimar mais ou menos inicialmente quanto que ela vai suportar, mas a gente também tem que testar, né? E aí é onde a gente começa a movimentar de fato a comunidade acadêmica, porque aí eu envolvo todos os cursos ali para assistir e tudo mais. E aí eu começo a ter o que eu gosto de chamar, não é uma rivalidade, mas é instigar o grupo do lado a falar, ano que vem eu vou ser melhor, eu vou melhorar e tudo mais. Então, o nosso recorde está em 225 quilos. Esse semestre já aconteceu, há umas 3, 4 semanas atrás. E a gente chegou a 194. Então, a galera tá chegando perto do pessoal. Inclusive, quem bateu o recorde, que são os egressos, nossa, toda competição eles vêm. Deve vir, pra né? azarar o outro, né? Não vai passar. Mas eles vêm, porque eles que o dia que bater, eles vão voltar para tentar recuperar esse recorde que eles têm. Então, a gente tem muito essa parceria também com os egressos, que estão, quando saem, também tá aqui dentro da comunidade, né? Para ajudar todos. Então, esse é algo que me marca, porque é algo da área, né? Então, é fantástico. Os alunos trabalham muito em cima disso aí. E não esquece, né, Michael, eu acho que também o que abrilhanta o evento de vocês é que existe um desdobramento social em relação a isso. Inclusive, foi levado essa semana, os macarrões. A gente faz a campanha, porque usou o macarrão para construir, vamos usar esse macarrão também para doar, né? Então, a gente faz um movimento social para que quem está competindo ou a comunidade toda acadêmica da instituição possa trazer ali para contribuir com a gente, para que depois a gente faça uma doação, né, em algum local. Essa semana foi levado, eu só não me recordo qual foi o local que foi levado, mas a gente levou. No ano passado foram mais de 300 quilos de macarrão. E esse ano, assim, eu tenho certeza que a gente chegou bem próximo disso e também foi entregue. Então, além de desenvolver todo o conhecimento por trás do evento, a gente também faz a ação social, que é o nosso dever aqui também. Muito bom. Você sabe que uma das coisas que me encanta aqui é como vocês conseguem ser integrativo entre os cursos, né? Por exemplo, quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só de um curso, né? A gente está falando de várias áreas multidisciplinar. Como que é feito isso quando surge um projeto ou até lá atrás, né? Como é que surgiu essa perspectiva de juntando uma área com outra até para gerar essa interação e esse relacionamento entre os alunos? Então, isso se confunde também com a nossa história, né? Nós éramos uma instituição que tinham vários cursos tratados como faculdades isoladas. Então, era FARPLAC, FAMEPLAC, FOPLAC. E aí, é óbvio que quando você vai crescendo, dentro do universo do seu curso, você dificilmente olha para o curso do lado, né? Aí nós viramos faculdades integradas e com o tempo a gente também observou que a infraestrutura atrapalhava na questão do diálogo. Então, nós juntamos todas as coordenações de curso num único ambiente, onde eles pudessem fazer trocas entre eles. E aí, eu acho que meio que naturalmente eles foram se misturando, foram se apoiando, porque os meninos, os alunos, por si só, pela idade deles, a cantina já é um motivo simples para eles se misturarem, entende? A gente tem um espaço de convivência aqui que o totó, na hora do intervalo, a diversão deles ali. E eles se misturam. Legal. Então, a gente não podia deixar que a natureza dos cursos, por mais que elas tenham vindo de forma isolada, que elas não se juntassem. E aí, a gente, quando virou um centro universitário, esse meio que virou um mote nosso, né? Se aqui é um centro universitário, por que a gente vai pensar como estratégias isoladas? Então, os nossos editais de iniciação científica e extensão começaram a provocar trabalhos conjuntos. Eles foram dialogando mais. Professores começaram a permear outros cursos, não ficar só no seu curso. Então, eles foram se misturando. Hoje, a gente tem cada projeto legal e dificilmente você fala assim, nossa, esse projeto é só esse curso que toca, né? Eu acho que difícil a gente ter um porque projeto o professor, sozinho. quando ele está inserido em mais de um curso, ele começa a ter ideias, né? E a partir dessas ideias, você consegue colocar mais pessoas. Eu acho que
o local onde a gente vive está englobando todas as profissões. Então, acho que integrar todo mundo saber um pouquinho daquilo ali é fundamental. E o legal é quando isso extrapola, tá? Extrapola não só os muros, mas o país. A gente teve a oportunidade no ano passado de visitar uma instituição em Portugal. E hoje nós já temos um acordo celebrado entre eles. Então, a gente vai receber alunos de lá, vamos mandar os nossos alunos. A gente já está começando, inclusive, a negociar essas questões. Então, quando você consegue misturar não só as realidades daqui, mas também começar a ter um olhar para as realidades fora daqui, você fala assim, caramba, agora a formação está completa do meu aluno. Ele não está com a visão de Brasil, ele está com uma visão de mundo. E isso é completamente diferente. Ele poder fazer um trabalho e discutir com uma cultura do outro lado, em prol de uma ponte, em prol de um aparelho que ele vai colocar ali, uma questão de um dentista, isso não tem preço, é conhecimento acumulado, entende? Então, a gente entende que o nosso aluno, ele sai com uma preparação, com uma perspectiva de mercado muito boa. E essa é a nossa função, é olhar para o perfil do egresso e entregar para ele um perfil completo, facilitar isso para ele, né? Muito bom. Essa evolução não para, né? Não Inclusive, para. parece que já estamos com pós-graduação, é isso mesmo? Sim. Aí o responsável. Mas a gente vai ter algumas pós agora a gente já tá com uma pós rodando. A gente tem um mestrado também, né? Em qual área? A gente tem uma pós rodando no momento de gestão empresarial. A gente vai ter saúde pública, tecnologia e educação à distância também, que é para ajudar a formação dos docentes também, caso alguns queiram fazer. E também continuar, né? Gestão financeira, marketing também. Então, vão ser várias pós ali, digamos assim, para que todos possam dar uma continuidade depois do processo de formação, né? Eu acho que a gente vai se diferenciar no mercado, o estudante em si, ele forma e ele vai buscar uma especialização naquilo que ele pretende viver ali. E é isso que a pós traz, né? Eu acho que traz algo, vai diferenciar ele, sabe? E a gente vai ter uma pós em cada área. Então, é uma pós na área mais administrativa, a gente tem uma pós na área de saúde, então uma pós na área de informática, que é a parte de segurança de informação, que é o pessoal de TI hoje, né? Que eu acho que o mundo hoje é tecnológico, então... Tudo. A gente tem que ter uma parte de segurança também. Então, são várias coisas que vão entrar aí para agora no semestre que vem, para o estudante, caso ele deseje continuar com a gente mais um pouquinho, para que ele se capacite mais, vamos ter. E quando a gente fala de aprendizagem, hoje já tem aprendizagem ao longo da vida, né? Então, a gente não pode se graduar e achar que aquilo ali tá bom. Essa é uma provocação que tem que partir da academia. Né? Então, a gente, como instituição, uma instituição responsável, já com 37 anos de formação, a gente tem que levar para o nosso aluno outras possibilidades que extrapolem a graduação. Então, essa é a nossa maior estratégia hoje. Eu acho que esse é o nosso maior foco, meu e do Michael, no que tange a reitoria, é realmente ampliar as oportunidades de aderência do nosso aluno, de permanência do nosso aluno. E com certeza vem muita coisa boa aí pela frente. Sim, sim. É o que eu digo para eles. Às vezes de manhã uma coisa é uma coisa, de tarde já é outra. A tecnologia é tão rápida, né? As coisas atualizam tão rápido. Então as pós estão aí para isso, para conseguir manter esse estudante atualizado o tempo todo, né? Quando a gente fala em segurança da informação, é algo que o pessoal da TI provavelmente vai estar fazendo, né? E outros cursos também, para que a gente consiga garantir esse mundo que a gente vive hoje tecnológico. Legal. Tem em primeira mão aí, tem algum projetinho, algo que vocês podem falar que vocês estão sonhando aí até para os alunos ou para a comunidade, algo que vocês estão empolgados, que ainda não sabem? Então, eu acho que o nosso maior foco mesmo é um mestrado da instituição, né? A gente tem um mestrado hoje, mas a gente quer por meio de um Minter, né? Mas a gente quer um com a nossa cara, legal, nosso mesmo. E eu lancei um desafio para nossa gestora de de patrimonial, quem cuida do campus, né? E eu falei assim, eu não quero uma sala semestre que vem arrumadinha. Eu quero essas carteiras
com outro formato. Se a gente fala em aprendizagem significativa, se a gente fala de metodologia ativa, se a gente fala de olho no olho, se a gente fala de trabalho Sim. em par, Legal. como é que eu boto uma sala com carteira uma atrás da outra? Aí ela olhou pra minha cara e falou, professora, eu falei assim, se vira! Maravilha. Vamos trabalhar a criatividade. Eu não quero uma sala igual essa daqui. Então, assim, a gente tem um grande desafio, né? Que é trabalhar os nossos espaços para que eles realmente reflitam toda a implementação tecnológica, todo o incentivo de criatividade e inovação que é necessário no processo de aprendizagem. Muito bom. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu, quando que vou bom. nas escolas até palestrar, nas escolas, né, ensino fundamental, ensino médio, eu fico com a sensação, cara, a gente precisa ter uma inovação na forma de educar. Então, quando a gente escuta isso vindo da universidade, então é uma porta que se abre, né, a nível para o Brasil, né, essa transformação de educação. Sim. Bom, eu queria... Você falou brincando lá das Viu? 4 horas. Viu? Mas eu queria trazer ainda alguns temas aqui. Rapaz, foi ligeiro, hein? Mas o nosso tempo tá curto e eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Você sabe que uma das coisas que eu acho legal do podcast é que as próximas gerações, seus filhos e seus netos, um dia também vão ver isso aqui, né? Então, é a oportunidade agora de vocês deixarem uma mensagem para os alunos e para os futuros alunos do Uniceplac. Legal. Então, eu vou me dirigir a eles, Claro, tá à bom? vontade. Bom, pessoal, a gente, por meio desse podcast, traz um convite para que vocês venham fazer parte desse time, né? A gente chama de time porque realmente todo mundo tem a possibilidade de contribuir de alguma forma para o Uniceplac e sair daqui modificado. Nas colações de grau, a gente fala que o nosso aluno entra aqui com um sonho e sai com esse sonho realizado. Então, vem para cá. Vem para cá tornar esse sonho realidade. A gente tem condições de te entregar isso de uma forma muito tranquila, com excelência no que a gente faz, com muita tecnologia, muita criatividade e muita coisa boa aqui dentro. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. São mais de 23 cursos, um portfólio diverso. Eu tenho certeza que você vai encontrar um aqui que se encaixa aí na sua perspectiva futura, tá? Tô esperando vocês aqui com o maior orgulho e com os braços abertos para acolhê-los. Um grande beijo. Obrigada aí pela paciência de vocês. Muito bom. Bom, venham fazer parte desse time, né? Eu acho que é algo fantástico. É uma comunidade onde a gente vai... Eu costumo pedir licença à fala do nosso vídeo institucional, né? É um local onde se descobre e desenvolvem talentos aqui. Então, acho que a gente vai conseguir te ajudar a desenvolver toda a capacidade que você tem. Então, venha fazer parte desse time, venha estudar com a gente. Eu acho que a gente tem um time de coordenadores que vão poder te atender da melhor forma possível. E vocês vão viver e se transformar aqui dentro também. Venham para cá. Muito bom. Acabei de conversar aqui com 2 maravilhosos, reitor e pró-reitor. E você que é aluno, você que está para entrar, eu quero dizer 2 coisas aqui que eu tenho aprendido. Tecnologia e humanidade. Um olhar para o futuro e um olhar para dentro. Se você quer se desenvolver, se você quer ter essa projeção, né, de um futuro de excelência, cara, vem para cá. O Uniceplac está de braços abertos, né, despertando o melhor que há em você. Oi, gente, vocês são maravilhosos. Nós obrigada. queremos entregar um presentinho. Porra! Ai, Um que presentinho, que é essa lindo! canequinha maravilhosa, a qual vocês estão bebendo uma Valeu, água. obrigado. Ai, Sabrina. obrigada. E agradecer e dizer que não desistam da educação, Nunca. não desanimem. É muito bom saber, de verdade mesmo, assim, ó, entrevistar vocês e verem que reitor e pró-reitor, né, nessa jornada, tá conversando com pessoas tão acessíveis. Isso é tão bom, né? Então, se reitor e pró-reitor são tão acessíveis, isso quer dizer que professores, alunos, Nossa. funcionários, todo mundo tem essa parceria. Com certeza. Muito bom. Muito obrigado a você que acompanhou aqui nosso bate-papo maravilhoso, entendendo um pouco mais das raízes do Uniceplac e também os entendimentos dos projetos que envolvem aqui, da devolução para a comunidade, e espero você no próximo episódio. Até mais.